Segunda Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 1. Quero ler do versículo 3 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. A partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para nossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação e salvação, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também nas consolações. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livra em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também, vós, com orações por nós, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feito, por muitos também sejam dadas graças a nosso respeito. Amém. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Deus, guarda-nos atrás da tua graça e da tua misericórdia. De mim mesmo não tenho nada, mas o Senhor é o dono da igreja, é o dono da palavra. Nos ministra, Senhor, nesta noite. Usa-me poderosamente, segundo a tua vontade e teu querer, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Esse texto do apóstolo Paulo é um texto difícil, às vezes até de nós pensarmos sobre ele. É um texto que fala de tribulação, de consolo, né? Suportar as tribulações. O apóstolo Paulo foi um grande exemplo de fé e de perseverança em meio às tribulações. Se nós estudarmos a vida do apóstolo Paulo, nós ficamos envergonhados por ver que nós não passamos nenhum tipo de provação. Nós não passamos por provações. O apóstolo Paulo passou por muitas provações. Não só ele, muitos dos apóstolos e dos primeiros cristãos. Ao anunciar o evangelho, o apóstolo Paulo enfrentou perseguições, enfrentou prisões, ele enfrentou perigos de naufrágio. O apóstolo Paulo foi picado por cobra. Muitas coisas são relatadas nas Escrituras que ele passou. Mas as suas lutas não afastaram ele de Deus. Quanto mais ele sofria, assim também os primeiros cristãos, nós vamos ver as histórias. Quanto mais eles eram perseguidos, mais ânimo eles tinham. Era como combustível para ele. As perseguições e as lutas eram como combustível para que eles andassem ainda mais longe. Eles não paravam. Eles tinham perseverante. Nós, às vezes, vivemos em um contexto diferente. Nós precisamos olhar para esse homem, o apóstolo Paulo e outros, mas nós estamos falando dele. E olhar para nós e fazermos perguntas para nós. Qual é o tamanho da minha dor? Qual é o tamanho da minha luta? O que tem feito eu me afastar da presença de Deus?
Interessante que quando nós lemos as Escrituras, nós não podemos tirar o foco de que as Escrituras, ela é cristocêntrica. Toda luta, toda tribulação, toda dor que os homens de Deus sofreram, passaram, eles sofreram, eles passaram por uma causa. Qual foi a causa? Eles sofreram porque eles estavam pregando o Evangelho de Jesus Cristo. As lutas que eles relatam, que o apóstolo Paulo está listando aqui para nós, não era uma luta, uma perseguição, porque ele estava no seu trabalho e as pessoas estavam perseguindo ele. Mas as lutas que ele fala para nós e as aflições que nós podemos passar, nós temos que concentrar a nossa mente nas lutas e nas aflições que nós passamos por sermos cristãos, por pregar o Evangelho. Aí de repente você possa pensar, pastor, mas eu não tenho nenhuma luta. Eu não sofro nada por pregar o Evangelho, por anunciar o Evangelho. Por que eu não faço isso? É aí que está a questão. É aí que está a questão. Dentro da igreja, estou com essa palavra na minha mente, dentro da igreja, eu vejo esse lugar como uma grande faculdade. Uma faculdade. Quando nós vamos para a faculdade e lá vamos estudar medicina, você entrou na sala de aula para estudar medicina. O médico, ou melhor, o médico, professor, ele vai ensinar você a trabalhar como médico. Todas as matérias vai levar você a entender como funciona a medicina, como se faz uma cirurgia, como se aplica uma injeção, como você pode prestar socorro para pessoas. Dentro daquela faculdade de medicina, para ser médico melhor, você não vai ouvir outra coisa a não ser, olha, você tem que aprender isso, você tem que aprender isso, olha, eu vou te dar um trabalho para você ficar bom nisso. E se você não estudar, se você não aprender a matéria, você é reprovado no final do curso. A igreja deveria e deve ser uma faculdade, onde aqui nós aprendemos como nós podemos socorrer pessoas. Tem até um ditado que diz que a igreja é um grande hospital, concordo. Mas esse hospital, eu posso dizer que não é um hospital mais. Nós precisamos ser uma faculdade de medicina. Uma faculdade onde nós ensinamos as pessoas a cuidar de pessoas. Porque se nós ficarmos com a ideia que nós só somos um hospital, a ideia é que aqui só vai ter gente doente e precisando de cura. Mas nós precisamos ser pessoas que têm a capacidade de levar cura também. Nós precisamos nos tornarmos pessoas capazes de curar pessoas levando a palavra. Então, quando nós olhamos para esse texto, não tem como eu tirar do contexto. O contexto do apóstolo Paulo é que as prisões e os sofrimentos que ele estava passando é por causa do Evangelho. É por causa que ele estava pregando o Evangelho. Ele não estava sofrendo porque estava fazendo uma fake news. Ele não estava perseguindo ou sendo perseguido porque ele tinha falado alguma coisa de alguma pessoa, de um líder daquela época. Não, é porque ele estava pregando o Evangelho. Então, quando nós lemos as Escrituras, nós não podemos tirar esse foco. O que as Escrituras querem ensinar para nós hoje? Sempre. Nós estamos dentro de uma faculdade onde nós precisamos sair daqui mestres. Mestres em levar a palavra de Deus lá fora. Esta é a grande intenção do Espírito Santo. Essa foi a principal ordem de Jesus, ir de fazer discípulo. Fazer discípulo é fazer com que as pessoas entendam que ela tem um chamado.
Nós não podemos ficar o tempo todo pensando, eu vou lá para receber uma bênção. Você já é abençoado. Nós já somos abençoados. O Senhor Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. É que nós estamos focados ainda nos problemas. Nós estamos focados nas dificuldades da vida aqui. Enquanto nós deveríamos estar focados em levar esta palavra às pessoas que precisam ouvir esta palavra. Este é o papel da igreja. Nós estamos aqui para isso, para aprender mais um pouquinho. O apóstolo Paulo é bem claro em deixar escrito aqui no capítulo 1, 2 Coríntios capítulo 1, Deus nos consola em nossas tribulações, para que também possamos consolar aqueles que estão passando por lutas. Então, toda luta que nós passamos por sermos cristãos, toda dificuldade que nós passamos por sermos cristãos, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, Ele vai te consolar, Ele vai te ajudar. Mas por que Deus quer te ajudar? Está sendo claro que haverá tribulação, haverá perseguição, porque Jesus disse, no mundo nós teremos aflições. Mas o texto do apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês vão passar por tribulações, mas esse Deus que permite às vezes tribulações, Ele também vai te trazer o consolo. E por que Ele vai trazer o consolo? Para que nós possamos também consolar aqueles que estão passando por luta lá fora. Nós que já temos o entendimento da palavra, fica mais fácil. Quando nós sabemos aonde nós estamos pisando, nós caminhamos com mais facilidade. Você sabe que tem um buraco aqui, você desvia. Mas e a pessoa quando não conhece o caminho? E a pessoa quando está andando na escuridão, ela vai e cai no buraco, porque ela não está vendo o caminho. Às vezes a dificuldade que está lá fora é a mesma dificuldade que você está passando. A grande diferença é que você está sendo iluminado pela palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, aleluia. Quando Jesus fala que no mundo nós teremos aflições, é aflições para todos, não é só para os crentes, mas também para aqueles que estão lá fora. E para aqueles que estão lá fora, às vezes é pior, por quê? Porque eles não procuram a luz da palavra, aí fica mais difícil ainda. É por isso que quando nós passamos por tribulações, quando nós passamos por lutas, a palavra nos consola como ela está te consolando hoje. Ela te consola, mas para que isso acontece? Por que Deus permite você passar por tribulação? E no meio da tribulação você percebe Deus te consolando? No meio da tribulação você percebe Deus te ajudando? Deus levanta uma pessoa para orar por você, você sente um alívio, você sente curado, abençoado. Por quê? Para que você possa consolar outras pessoas. Para que você possa ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Recebemos a consolação de Deus para consolar os que sofrem. Existem muitas pessoas sofrendo. Existem muitas pessoas sofrendo simplesmente por não conhecer a sua identidade. A coisa mais difícil é alguém viver no mundo sem saber quem ele é. E aí tem um grande ponto de interrogação. Ah, pastor, eu sou filho do meu pai, filho da minha mãe. Sim. Mas antes de ser filho do seu pai e de sua mãe, você é filho do Deus vivo. Aleluia. E tem muitas pessoas que esquecem essa paternidade. O pai lá de cima, ele é imortal. O pai lá de cima, ele tem todas as bênçãos para ser derramadas sobre as nossas vidas. E além das bênçãos que nós podemos receber aqui, Ele garante que nós teremos a vida eterna, que é a melhor bênção que nós poderíamos receber. A bênção de participar do reino de Cristo. É por isso que, às vezes, queridos, nós precisamos entender os propósitos de Deus. Por que Deus permite nós passarmos por lutas e por perseguições? É para que nós possamos aprender a levar isso às outras pessoas. E o versículo 3 deixa claro. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias. Ele começa falando, Ele é um Pai de misericórdia. E Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. O apóstolo Paulo, ele é exato.
Ele nos consola em todas as nossas tribulações. Quer dizer, haverá tribulação. Quem é que não tem tribulação? Levanta a mão. Todos nós temos. O que é tribulação, pastor? Dificuldade, irmão. Dificuldade, às vezes, de pagar uma conta. Dificuldade, às vezes, com o vizinho. Dificuldade, às vezes, de enfrentar muitas coisas. Existe muita dificuldade. Mas como que nós podemos ser felizes mesmo assim? É acreditando que no meio dessas tribulações existe um Deus de misericórdia. Em meio à perseguição existe um Deus de misericórdia, um Deus de consolação. Ele está aqui para te consolar. Ele mesmo disse, eu não deixarei vocês órfãos. Eu vou enviar o meu Espírito para estar com vocês. O Espírito Santo está aqui, está com você, aonde você estiver. Quando a luta apertar, quando a dificuldade apertar, o Deus da misericórdia está perto de você. É só você clamar, aleluia. Mas nós não vamos ficar sem a tribulação. Porque nós estamos no mundo ainda. Não vai. Mas nós passaremos pelas tribulações. Nós passaremos pelas lutas. Glorificando, exaltando a Deus. Aleluia. Porque nós sabemos, aleluia, que o tempo está se findando. O tempo da dor está se findando. O tempo da angústia está se findando. O tempo da misericórdia do Senhor está cada vez mais próximo à volta de Jesus Cristo. E aí nunca mais haverá dor. Nunca mais você vai passar por tribulação, por sofrimento. Onde você tem buscado consolo quando você enfrenta uma tribulação? Onde você tem buscado consolo quando você enfrenta uma tribulação? Nós somos muito fáceis de buscar em qualquer lugar. Está passando por alguma luta, com alguma dificuldade. O inimigo, como ele trabalha muito na mente, a primeira coisa que ele faz e leva você a fazer é colocar na sua mente, você está derrotado. Ele coloca na sua mente, você já foi, acabou. Aí você começa a acreditar nesse pensamento, joga para o coração, aí vem as emoções, você não suporta aquela pressão e você solta palavras. Aí quando você ouve a tentação, falando que você não suporta, falando que você é incapaz, falando que você é um derrotado, e você acredita, joga para o coração, aí você solta a palavra, você semeia a semente. Aí que está o grande perigo. É por isso que nós precisamos pensar nas coisas do alto. O apóstolo Paulo fala para nós pensarmos nas coisas de cima. Pensarmos nas coisas de Deus. Todas as vezes que as coisas apertarem, pense em Deus. Pense na palavra. Porque aí o que vai acontecer? Em vez dos demônios agir na sua mente, quem vai agir na sua mente? É o Espírito Santo. Em vez dos demônios agir, é o Espírito Santo que vai agir. Porque você lembrou da palavra, quando ela diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí você vai dizer, Satanás, você está errado, porque eu sirvo um Deus que tudo pode, e Ele pode me consolar nessa tribulação, Ele pode me consolar nessa tentação, Ele vai me livrar. Louvado seja Deus. Pensou, jogou para o coração e solta uma rajada na cara dos demônios, que eles vão embora. O mundo espiritual é real, você não pode esquecer disso. Quando você está em qualquer lugar da sua casa, quando você está no seu trabalho, quando você está lá na rua, os demônios estão agindo. E se você não sai de casa respaldado com oração, se você não sai de casa com a devocional, se você não sai de casa com a leitura da palavra, entrega a sua vida para o Senhor, você fica vulnerável. Você fica vulnerável, você sabe por quê? Porque você não está se alimentando. Para nós pronunciarmos as palavras de Deus, e para nós profetizarmos as palavras de Deus, e para nós termos mais fé, nós precisamos ler a palavra. Nós precisamos orar. A
fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Está entendendo? Nunca será diferente, a tribulação sempre vai haver. Mas nós podemos vencer porque não existe um Deus que consola, existe um Deus que nos ajuda. Você tem permitido que Deus transforme a sua dor em uma experiência de crescimento e fé? Você tem permitido que Deus use esse momento de dor, esse momento de sofrimento, em um momento de crescimento da sua fé? O apóstolo Paulo ensina isso para nós. Quanto mais ele sofria, mais esperto ele estava, mais rápido ele estava, mais temente a Deus ele estava. Ele nunca abandonava a sua fé por causa das lutas e das dificuldades, porque ele sabia em quem ele estava crendo. Aleluia. Ele sabia onde ele queria chegar. Você sabe por que às vezes nós desistimos? É porque nós não temos um alvo. Quando nós desistimos, porque nós não temos um alvo, meu irmão. Todas as vezes que você vai sair de casa para o seu trabalho, eu tenho certeza, você sabe aonde você vai chegar. Você vai chegar lá porque você tem na sua mente o alvo que você vai chegar. Quando você começa a servir a Cristo, você começa também uma caminhada. E essa caminhada tem um alvo. Qual que é o alvo? É chegar lá ao encontro de Jesus e receber a coroa da vida eterna. Aleluia! E nessa caminhada o próprio Jesus falou: olha, o caminho é estreito, o caminho não é largo. No caminho largo você pode levar o que você quiser. No caminho largo você pode levar uma mala da prostituição, você pode levar uma mala da mentira, você pode levar uma mala do roubo, você pode levar uma mala da infidelidade, você pode levar o que você quiser. É largo. Espaçoso é o caminho que leva à perdição. Mas o caminho estreito, porque o caminho é estreito, só você e o Espírito Santo que está dentro de você. Aleluia! Por isso que às vezes você, pastor, mas não podia ser largo. Ele é estreito, mas é um caminho cheio de alegria, cheio de felicidade. Você sabe por quê? Porque na nossa mente nós temos o alvo onde vai chegar. No caminho largo você só tem ilusão, só mentira, só promessa enganosa, só fake news. Mas no final é destruição. É por isso que no mundo nós teremos aflições. O dia que nós aprendermos a servir ao Senhor com essa certeza, nós não vamos deixar de servir ao Senhor por coisa nenhuma. Aleluia! Deus nos chamou para entregar a nossa vida. Deus nos chamou para sermos homens e mulheres que se importem com as pessoas. Quantas pessoas agora, nesse exato momento, estão morrendo sem conhecer a Cristo? E talvez do lado da casa dele tenha um crente que se diz crente, mas o crente não fala de Jesus. Tenho dúvida se é crente. Que todo crente gosta de falar de Jesus. Todo servo do Senhor Jesus, todo discípulo de Jesus, ele almeja em falar de Jesus para outras pessoas. O que acontece hoje? Nós queremos servir a Deus pelos benefícios materiais. Uma vez Jesus falou isso para a multidão. A multidão seguia Jesus porque Jesus multiplicava os pães e os peixes. Uma certa feita Jesus falou: vocês me seguem porque eu fico multiplicando. Jesus deu uma dura naquela multidão. E o texto fala que todo mundo foi embora. E aí Jesus voltou para os seus discípulos e falou: por que vocês também não vão? Apóstolo Pedro, se não fala a memória, falou assim: para onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Eles entendiam que as palavras de Jesus era para a vida eterna. Tem muitas pessoas hoje, ainda tem, naquela época tinha, hoje também tem, muitas pessoas focadas só naquilo que pode acontecer agora. Eu falo muito isso, gente, não se preocupe com o que vai acontecer agora. Se preocupe com aquilo que está sendo transformado no seu coração. O seu coração é de Deus. Você pertence a Deus. Você sabe aonde você vai. Você sabe o que você está fazendo. Ponto final.
Você tem que estar preparado para morrer se preciso for. Nós precisamos, meus irmãos, colocar em prática a palavra do Senhor. Isaías capítulo 41, versículo 10, diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tema, Deus está contigo. Não tenha medo, pois sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. No mundo nós teremos aflições, mas o Pai da misericórdia está conosco. O Pai da consolação está conosco. Lembre, toda tribulação ou toda dificuldade que você passa, existe sempre uma consolação. Deus nunca te deixa sozinho. Mas lembre que o pano de fundo de tudo isso é para que você seja apto para ensinar outras pessoas. Toda ajuda que Deus faz com você, tudo aquilo que Deus faz com a sua vida, Deus está te mostrando, filho, ó, eu fiz com você e posso fazer também com outras pessoas. Então você agora é meu discípulo. Faça discípulo por onde você for. Por onde você for, meus irmãos. Se a presença de Deus estiver com você, é impossível você não sentir vontade de fazer discípulo. Depois que Jesus abriu minha mente e o meu coração para o Evangelho, e olha que eu fiquei 30 anos aproximadamente dentro da igreja e com a mente fechada. Eu nasci dentro da igreja. Eu cantava no ministério de louvor, melhor, tocava no ministério de louvor. Eu fazia muitas coisas na igreja, mas eu era fechado. Eu tinha vergonha. Eu era tímido. Eu não falava de nada de Jesus para ninguém. Mas um dia o Espírito Santo falou: eu vou te separar. E hoje a minha maior alegria é falar de Jesus para as pessoas que não conhecem Jesus. Eu quero que você tenha essa sede também hoje. Eu quero que você saia daqui pensando: eu preciso falar de Jesus para alguém. Está muito próximo a vinda de Cristo. Está muito próximo a consumação de todas as coisas. Os sinais estão se cumprindo. Você sabe que estão se cumprindo. Essa semana eu vi um vídeo do Rodrigo Silva falando, se eu não me falha a memória, em 2026 já aconteceu mais de 7 ou 8 terremotos. De escala 7, 8. Sinais, nunca houve tantos terremotos. Isso aponta para o fim. Isso aponta para a volta de Cristo, glória a Deus. Mas e aqueles que ainda não conhecem? E talvez você esteja aqui nessa noite pensando: ah, meu Deus, mas essa tribulação está difícil, essa dificuldade está complicada, eu não aguento. E Deus está falando: filho, eu estou permitindo você passar por isso, porque eu vou te consolar, eu vou te ajudar, e depois disso, você vai ajudar outras pessoas a viver em paz aqui na terra, porque assim funciona. É assim que funciona. A verdadeira paz, o auge da paz, nós vamos ter quando nós encontrarmos com o noivo, aleluia, com o noivo Jesus Cristo. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que trabalhar, nós temos que lutar, mas nunca esqueça, o Deus de misericórdia está do seu lado, o Deus de consolação está do seu lado, Ele não te abandona, Ele te ajuda. É muito melhor andar com Jesus do que sem Jesus. Quantas pessoas estão morrendo por falta de conhecimento, por falta de Jesus no coração? Vamos ficar de pé. Onde buscar consolo? Em Deus. Em Deus. Como nós enfrentamos as tribulações? Como nós enfrentamos as tribulações? Recebendo de Deus a força e a ajuda. Como ajudar os que sofrem? Como ajudar os que sofrem? Compartilhando a esperança de que Deus também pode sustentar outras pessoas. Da mesma forma que Deus te sustenta, da mesma forma que Deus tem provido para você, Deus também pode fazer na vida de outra pessoa. Deus pode fazer. A nossa tribulação pode se tornar instrumento de Deus
para gerar salvação e consolação em outras pessoas. O que você está passando hoje, Deus vai usar isso para trazer pessoas para o seu reino. O apóstolo Paulo, ele sofreu muito, mas até hoje se fala daquilo que ele fez. Porque ele nunca desanimou na tribulação. Ele nunca desanimou na perseguição. Ele sempre foi fiel ao Senhor. E nesta noite, eu quero louvar a Deus pela presença dEle neste lugar. E dizer para você que está aqui nessa noite, nada é impossível para o Senhor. As muitas lutas e muitas perseguições que às vezes você está enfrentando, é porque Deus está tratando com você, está te moldando. Deus está preparando você para ganhar muitas pessoas para Ele nesta cidade. Deus não chama ninguém à toa. Deus só chama aquele que Ele quer trabalhar nele. Deus quer trabalhar na sua vida. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer fazer de você um missionário, uma missionária. Deus quer fazer de você um apóstolo Paulo, um homem de coragem, para pregar o evangelho do Senhor. Para de pensar só em você. Pense também naqueles que estão sofrendo tribulações. Ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Eu quero orar por você nessa noite. O Espírito Santo está me dizendo que eu preciso orar por você. Quer que você faz uma fila aqui, toda a igreja. Eu vou ungir. E Deus vai derramar sobre cada um de nós a bênção da perseverança. A bênção da perseverança. Eu vou ficar aqui, os irmãos vêm aqui, ó, faz uma fila, vem aqui, vão ungindo. Nós vamos orando, no nome de Jesus. Deus vai derramar sobre cada um de nós a bênção da perseverança. Você nunca mais vai desanimar. O Espírito Santo está me dizendo que tem muita gente desanimado. Mas hoje Deus está pondo um ponto final no desânimo. Haverá uma coragem. Haverá um espírito de ousadia na sua vida. Em nome de Jesus nós ungimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.